Olá a todos! Hoje eu quero falar um pouco sobre a minha trajetória de vida e como cheguei à vice-presidência de uma empresa multinacional. Bom, desde que me conheço por gente, eu queria ser CEO. Não sabia nem o que significava muito bem a palavra CEO, mas esse era o meu sonho, trabalhar em uma grande empresa multinacional. Eu assistia aqueles filmes e via propagandas de mulheres bem-sucedidas e queria ser aquilo. Queria trabalhar toda montada no look, em cima de um salto, elegante, falando do celular em inglês, fazendo reuniões, falando com um monte de gente, resolvendo pepinos, dando palestras, viajando o mundo a trabalho e tudo isso que a função traz, né? Bom, eu venho de uma família onde minha mãe era professora de matemática do estado. O meu pai trabalhava na área, meu pai trabalhava na área comercial, e uma coisa eu tinha certeza, eu não queria ser professora. Eu achava o máximo a vida agitada do meu pai, mesmo vendo que a vida da minha mãe pós-trabalho era muito mais fácil, né? Quando ela saía da escola, ela já conseguia dedicar todo o seu tempo para mim e para minha irmã. E o meu pai era 24/7 trabalho. Ele pouco conseguia estar com a gente nas férias de verão, estava sempre viajando a trabalho, mas mesmo assim eu achava aquilo tudo o máximo. Bom, então fui crescendo e para ser CEO de uma empresa multinacional, eu sabia que a primeira coisa que eu precisava fazer, né, era falar o inglês. Fazia inglês já numa escola de inglês, mas por mais que eu me dedicasse, eu tinha muita dificuldade, né, em destravar o inglês. Então eu disse para meus pais, acho que com 13, 14 anos, enfim, que com 15 anos eu não queria uma festa de debutante, né, uma festa de aniversário, e nem queria ir para Disney com as amigas. Provavelmente se eu escolhesse uma dessas duas coisas também não iria ganhar, mas mesmo assim eu falei para ele que eu queria fazer high school nos Estados Unidos, o que também não aconteceu. Bom, naquela época meus pais nunca tinham saído do Brasil, a não ser para ir para o Paraguai e comprar moamba. Não gostavam muito dos Estados Unidos, não tinha a menor ideia de como fazer, né, para uma filha ir estudar fora e faltava também condições. Mesmo assim, eu comecei a pesquisar várias formas de ir embora, de estudar nos Estados Unidos, e eu tinha certeza que eu precisava ir para lá para destravar o meu inglês. Era só isso que eu queria, era ir para os Estados Unidos para estudar, para falar bem inglês. E desde pequena, né, eu jogava vôlei em clubes, era federada e tal, mas eu não era lá, né, muito boa, é, mas era uma coisa que eu gostava e como eu gostava muito, era uma coisa que eu me dedicava também bastante, né. Aí nas minhas pesquisas de como ir estudar fora, lembrando que isso era nos anos, final dos anos 90, então formação era mais difícil de encontrar. Eu achei algumas empresas que faziam vídeos de estudantes atletas para enviarem para as escolas e ver se alguma escola aceitava aquele aluno com bolsa, né? Mas essas empresas também não garantiam que a escola ia te escolher. Eles cobravam super caro para fazer esses vídeos e te colocar em contato com aquelas escolas, mas não era nenhuma garantia. E eu já sabia que também não era lá muito boa, né? Então achei melhor não arriscar, eu precisava de alguma coisa um pouco mais certeira. Então os anos foram passando, eu mudei de São Paulo para São José dos Campos, comecei a fazer o colegial, comecei a namorar e comecei a focar em outras coisas e tinha que decidir também o que ia prestar de vestibular, que eu não fazia a menor ideia. Na época eu ainda jogava vôlei, mas não queria fazer educação física, porque tinha certeza que eu não queria ser professora, né? E eu sabia que fazendo educação física eu corria esse grande risco. Eu adorava animais, andava a cavalo, então pensei também em fazer veterinária, enfim, fiz aqueles testes de aptidão e ficava ali pensando dia e noite o que eu ia prestar de vestibular. Não sabia ainda muito bem, só sabia que eu queria ainda ser como meu pai, aquela vida louca de trabalhar em uma empresa e ser a provedora da casa e principalmente independente. Aí prestei alguns vestibulares, prestei para veterinária, comércio exterior, administração de empresas, né? Falavam que quando você não sabia muito bem o que queria prestar de vestibular, tinha que fazer administração de empresas. Pois bem, foi o que eu fiz.
Queria que naquela época tivessem me falado para fazer engenharia. Tenho certeza que me abriria muito mais portas também. E aí, o foco naquela época era esse, então passar no vestibular sem precisar fazer cursinho e sair da casa dos meus pais. E assim foi. Bom, passei no vestibular, voltei a morar em São Paulo. Então, naquela época, vida nova, amigos novos, continuava jogando vôlei, né, pela faculdade. Comecei um estágio novo, mas um sonho antigo, e estudar nos Estados Unidos. Para atingir o maior sonho, que era falar inglês e ser CEO em uma grande empresa multinacional. Bom, comecei novamente as pesquisas, que hoje seria mais ou menos assim, entrar no chat GPT e perguntar para ele como ir para os Estados Unidos para estudar com pouco dinheiro. E no fim encontrei um programa de au pair, né, para ser babá nos Estados Unidos, e logo eu, que não tenho lá muita paciência, quem me conhece sabe, mas eu ia me dedicar, porque era uma forma que eu encontrei de ir para lá, de estudar e que cabia no orçamento. Então, completei meu primeiro ano de faculdade, tranquei para ir embora, né? Assim, se não desse certo nos Estados Unidos, eu ainda tinha minha vaga da faculdade garantida. E em março de 2005, eu fui para Nova York fazer o curso preparatório para ser au pair, sem conhecer nada, sem falar inglês, mas muito feliz em estar realizando aquele sonho, que não sabia nem se um dia virar pesadelo, mas graças a Deus não virou. De Nova York, fui para casa de uma família, morar no Colorado, fui para o Colorado, amei o lugar, a família, mas ainda tinha o sonho que era estudar, só que já não dava mais para fazer a high school, né? Tinha que agora pensar na faculdade. E nesses meses que fiquei como au pair, me dediquei muito para aprender o inglês, que ainda era bem cru, e procurava lugares para jogar vôlei no meu tempo livre, que eu sabia que o esporte ia ser a minha porta de entrada para a faculdade. E foi exatamente isso que aconteceu. Comecei a jogar em alguns lugares, conversava com algumas pessoas, falei para elas que eu queria fazer faculdade, que precisava de bolsa, e os contatos foram surgindo. Aí, em agosto de 2005, eu já começava um novo capítulo da minha vida. Eu consegui entrar na faculdade e mudei para Iowa. Muita gente nunca nem ouviu falar, mesmo nos Estados Unidos, muita gente nem conhece Iowa. E comecei a faculdade lá com bolsa de estudos pelo vôlei e com a ajuda dos meus pais, claro. Podia ter transferido alguns créditos da faculdade daqui do Brasil, mas eu preferi iniciar do zero, eu queria ficar o máximo de tempo possível nos Estados Unidos e precisava daquelas matérias mais fáceis até para me ajudar no inglês e na nota em geral, né? Depois até abro um outro vídeo só contando a vida de estudante nos Estados Unidos, mas vamos dar um fast forward aqui. Bom, em julho de 2009, eu me formei em Comércio Exterior e Administração de Empresas. A bolha imobiliária estava explodindo nos Estados Unidos, então estava super difícil de conseguir emprego em empresas. Então eu decidi voltar para o Brasil e começar a procurar emprego aqui. Eu tinha certeza que entraria em uma empresa multinacional, com a experiência que eu tinha de ter morado nos Estados Unidos, com o meu inglês fluente, tudo isso, mas não foi bem assim que aconteceu. Eu participei de inúmeras entrevistas e dinâmicas para trainee. Fui parar na fase final, em algumas, eram todas muito estressantes. Ali eu comecei a sentir o espírito do mundo corporativo, mas mesmo assim ainda queria aquilo para mim. Aquele era o meu sonho, eu queria entrar numa empresa multinacional. Bom, não passei em nenhum programa de trainee e comecei a procurar emprego, qualquer emprego, que precisasse de alguém que acabou de sair da faculdade, que falasse inglês, que não tinha muita experiência em campo. Procurei emprego de secretária, assistente, enfim, qualquer coisa. Eu tinha certeza que eu só precisava de uma chance para entrar na empresa, em qualquer posição, e que depois eu ia me desenvolver, ia fazer a minha carreira. E aí, no começo de 2010, eu entrei no mercado de trabalho como analista de suporte por uma empresa nacional de gateway de pagamento online que precisava de alguém que falasse inglês e que tivesse alguma experiência com compra online. O inglês estava ok, estava em dia, só que minha única experiência com e-commerce
era que eu já tinha feito compras no eBay nos Estados Unidos, que naquela época não era muito comum, né, comprar pela internet ainda. A internet era usada como fonte de pesquisa, mas não se finalizava muito compras ainda pela internet. Tudo estava engatinhando. Bom, nos primeiros meses de empresa, eu ficava só lendo os manuais, dia e noite, para entender como que era aquele mundo. Eu usava o Google Tradutor, o Google, né, para traduzir os termos técnicos, e ficava o dia inteiro atrapalhando os meus colegas de trabalho ali com as milhões de perguntas que eu fazia, já que eu não entendia absolutamente nada de tecnologia, de pagamento ou qualquer coisa do tipo. Com uns 3 meses que eu estava na empresa, eu já tinha visto que a área de suporte técnico ao cliente não era muito a minha área, e eu queria ir para a área comercial. Mas naquela época não tinha vaga aberta na empresa que eu estava, e com uns 6 meses de empresa, deu um grande problema no sistema, e nossa área teve que fazer uma grande força-tarefa para conseguir falar com todos os clientes, avisar o que estava acontecendo e dar updates de hora em hora. Foi aí que eu vi o quanto era importante um pós-vendas dentro de uma empresa, e depois eu também posso abrir um pouco mais sobre esse tema que é fascinante. Mas vamos lá, para continuar, essa minha primeira experiência como suporte técnico ao cliente foi uma escola para conseguir entrar no mundo de sales, né? Porque ali que eu vi e que eu entendi o que os clientes precisavam, quais eram os problemas que eles enfrentavam, e eu sabia como ajudá-los. Em 2011, eu fui para o time de sales, depois fui para uma empresa de pagamentos internacional, ainda na área de vendas, mas já com foco Latam e não só Brasil, e depois para uma outra empresa de pagamentos como Relationship Manager. Então, um pós-venda ali, mas mais focado, não era focado em suporte, mas sim num cross-sale e upsale. Fui crescendo dentro da empresa, passei para diretora de relacionamento com o cliente, depois diretora de vendas, daí já tem os times de vendas e pós-vendas reportando para minha cadeira, e depois de vice-presidente. Sim, vice-presidente de uma empresa multinacional. Todo esse percurso levou em torno de 13 anos. Alguns podem achar que foi rápido, outros podem achar que levou muito tempo, mas a verdade é que eu acho que foi o tempo certo, foi no meu tempo certo. Eu estava vivendo a vida que eu sempre quis ter: independência financeira, viagens internacionais, palestras, networking, reuniões, time de sucesso e tudo mais que a posição traz. Mas, enfim, não cheguei a ser CEO, e nesses anos todos, ficando cada vez mais perto de CEOs e acompanhando mais de perto a rotina desses grandes CEOs de empresas internacionais, comecei a repensar o que de fato eu queria. A vida corporativa não é fácil, mas é viciante. E hoje, fora do mercado corporativo, fiquei pensando no que eu já quis fazer todos esses anos, mas não tinha tempo para me dedicar. E tempo que eu falo não por falta de tempo em horas, mas por falta de prioridade mesmo. E resolvi voltar a estudar. Quero entender melhor como funciona o mundo da tão falada inteligência artificial. Comecei a fazer pesquisas de curso, falei com várias pessoas sobre IA, mas todas com conhecimento superficial. Todas as pessoas do setor de pagamentos que eu tenho falado sobre inteligência artificial e como pode ajudar no combate à fraude, atendimento ao cliente, otimização de pagamento e tudo mais, as pessoas sabem que pode ajudar, mas não vi ninguém ainda de fato aplicando isso na prática. Então, o mundo de tecnologia é fascinante, o mundo de pagamentos é viciante, e nas primeiras aulas que tive de IA foi solicitado para documentarmos tudo o que estamos fazendo e aprendendo. Então é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Vou compartilhar aqui alguns aprendizados, os primeiros passos para destravar o mundo da IA, e vamos dar risada juntos e aprender juntos. Vamos ver no que vai dar e como que eu posso aplicar a inteligência artificial no meu dia a dia, e como isso vai me ajudar no meu projeto de consultoria em pagamentos, até que eu ingresse novamente no mundo corporativo. Mas agora, com um novo olhar e novos conhecimentos.